Eu fiz um vídeo trocando a catraca pelo cassete em uma bike elétrica, bike com motor no cubo. Eu consegui melhorar a velocidade final da bike no plano e nas descidas e também consegui forçar menos o motor na subida, já que o cassete tem engrenagens maiores, então eu acabo pedalando mais leve na hora de enfrentar a subida e isso poupa o motor. Esse vídeo teve muitos comentários, né? Todo mundo participou, interagiu bastante, cada um dando a sua opinião, falando que já fez ou que quer fazer essa modificação. Então eu vou comentar algumas coisas que vocês disseram e tirar algumas dúvidas para a gente entender direitinho isso e para incentivar quem quer fazer essa modificação, porque vale a pena. Eu fiz essa modificação numa bike elétrica pelo desafio e que era uma necessidade nossa, mas quem tem uma bicicleta normal sem motor e quer manter a mesma quantidade de marcha, é uma substituição até que muito simples, é só raiar de novo a roda usando um cubo próprio para cassete e compra também o cassete e você não tem que trocar mais nada, a corrente é a mesma, a alavanca de mudança, o câmbio. Agora, se é um conjunto antigo, você já usou bastante, está desgastado, aí vale a pena você trocar corrente, de repente coroa, porque o cassete novo pode não casar, né, com a corrente velha desgastada. O pessoal assistiu aquele vídeo e viu a gente tendo aquele trabalhão danado, tendo que mexer com o torno, né, para modificar a relação da bike elétrica, e aí questionaram lá, né? Por exemplo, o Ângelo Eduardo, o Alexandre Castro, o Iago Andrade perguntaram se não seria mais interessante colocar uma coroa maior, ao invés de mexer no cassete, ter todo esse trabalho. Então vamos lá. A coroa maior funciona em alguns casos, né? Não no caso dessa bike elétrica, que ela tem coroa única e é ribitada na pé de vela. Então se eu quiser trocar coroa, vou ter que trocar pé de vela. E aí vai ter que achar uma pé de vela com a coroa compatível ou desmontável, né, que acaba sendo mais caro ainda. E não funciona 100%, né, funciona só para a velocidade final. Para as reduções, ou seja, quando você joga a corrente lá para cima do cassete, ia causar um problema, porque aí eu teria uma coroa maior, então não ia reduzir tanto, porque agora é uma coroa grande com a maior lá atrás, mas é muito mais pesada do que a relação anterior. Então isso pode funcionar, dependendo do caso, quem tem 2 ou 3 coroas e coroas removíveis, né? Porque se você tiver que trocar pé de vela para isso, pode não valer a pena. Olha só que curioso, se você aumenta a coroa um dente, é como se tivesse reduzido 2 dentes no cassete ou na catraca. Então, se eu tiro uma coroa de 38 dentes, coloco a de 39, ou tiro uma catraca que a maior seja 13 dentes na engrenagem menor e coloco uma que tem 11 dentes, dá o mesmo efeito. Então, um dente na coroa representam 2 a menos no cassete para ter mais ou menos a mesma velocidade. É claro que as coroas você não consegue comprar assim, né, com diferença de 1 e 1 dente, fica difícil, então é mais fácil mexer no cassete. Ainda comparando catraca com cassete, né, teve gente que comentou mais algumas propriedades, né, como por exemplo, o Regmar, ele perguntou se a redução de peso faz sentido nessa troca. Então eu tenho um exemplo aqui clássico, eu tenho aqui uma catraca de 7 velocidades que é muito tampada, né, em algumas partes ela não é muito aliviada, então ela até que é pesadinha, e eu tenho aqui uma super relação, né, de 11 velocidades que pesa a mesma coisa, só que é totalmente aliviada, né? Então dependendo da troca que você vai fazer, eu não estou conseguindo reduzir peso, mas olha só como eu estou aumentando as possibilidades na descida e na subida. Então tem esse tipo de coisa, às vezes não dá mesmo para comparar. E o Felipe Rodrigues comentou que na catraca a gente tem aquele problema de entortar o eixo, né? Porque um cubo para catraca, ele tem o cone lá no cubo, muito perto das flanges, tem uma grande área com eixo que passaria por dentro da engrenagem inteira e só lá na ponta está preso no quadro. Então você tem uma área para entortar, mas isso a gente já, em outro vídeo, já explicamos como fazer. Você coloca 3 rolamentos da medida do eixo e para de entortar, mas aí, claro, você está aumentando o peso, né? Fora que se trocar um cubo,
de ferro por um de alumínio também já vai... É verdade, você tem uma bike simples que está com catraca, ela muito provavelmente tenha um cubo também de ferro, né? Então, já que você está colocando um cubo com cassete, que é um cubo em alumínio e o cassete é todo vazado, tecnicamente vai ficar mais leve. O Del Souzas e o Mário Bianchi perguntaram se usar uma catraca Mega Range resolveria o problema, né? A Mega Range é aquela que tem essa última engrenagem grandona, bem diferente de uma catraca convencional, que muitas vezes é 14 a 28, esse aqui é 14 a 34, tá até anotado aqui. Resolve só na questão da redução. Se você mora numa cidade com muita subida, como Belo Horizonte, por exemplo, é muito mais interessante usar uma catraca Mega Range para não ter que trocar cubo, não ter que fazer nada, já que você vai estar subindo direto. A maioria das vezes você está subindo e a descida você vai sem pedalar, deixar a bike embalar. Mas claro que no plano você continua com a mesma engrenagem de 14 dentes que não anda muito, né? Que logo chega no fim da relação. Então você resolve um lado, né? Com o cassete você consegue resolver os dois lados. Você tem menor aqui e maior ainda aqui, se for o caso. O Diogo Reis comentou inclusive que essa troca precisa fazer sentido para a pessoa, né? Porque de repente não é só porque é legal, né? Só porque a manutenção é mais fácil, enfim, a bike vai correr mais. Precisa ver se no seu dia a dia, no uso que você faz da bike, você sente necessidade disso. Muitos comentaram que sentiram a necessidade porque foram melhorando do desempenho e já viram que estava difícil correr mais ou enfrentar uma subida pior, né, com mais fôlego, com mais facilidade. Então eles sentiram a necessidade da troca. E de repente uma pessoa que usa a bike como meio de transporte e a cidade tem ali uma topografia que tem subidas e descidas razoáveis, né, tem bastante parte plana que não precisa de correr tanto, por exemplo, dá até para deixar a catraca, mas com certeza quem quer fazer competição, fazer uma trilha mais pesada, vai sentir muita necessidade de usar o cassete. E o Mister Alemão perguntou com relação à durabilidade, se o cassete dura tanto quanto a catraca. Então, para você, alemão, e também para quem tem essa dúvida, cassete dura muito mais que uma catraca. Por isso ele é mais caro. Ele tem dentes temperados, o material é temperado de uma forma diferente. As catracas simples, mais baratas, você vê que tem algumas que são até bem leves, né? Usa uma chapa fina, não tem muito detalhe, né, no relevo, nos rebaixos, né, para ajudar a troca de marcha a ser mais rápida, mais eficiente. Então tem várias coisas que deixam esses dois componentes bem diferentes, com preços bem diferentes, e com certeza a durabilidade dos cassetes é muito maior do que das catracas. E fora isso, né, o fato de o cassete não ter nenhum tipo de engrenagem aqui dentro, está tudo no cubo, deixa essa peça mais precisa. Você nunca vai conseguir ver um cassete rebolando, né? Igual a gente vê catraca, né? Parece que a rosca do cubo está torta, porque a catraca tem muito mais fragilidade para esse tipo de coisa. Então esse aqui vai rodar com muito mais precisão, super centrado e usa materiais melhores na construção. Eu comentei no outro vídeo que as catracas têm a menor engrenagem com 13 ou 14 dentes das marcas mais convencionais, mais usadas nas relações das bikes. Mas na China tem, né? O José Lucas, o John Martin, o Wilson Cruz, o Dudu da Engie Eletrônica e o Naganox, que tem inclusive uma Gioia, né, que é a mesma bike, eles falaram que tem essa peça na China, o Naganox comprou e colocou na Gioia dele. Então é uma catraca que tem a menor com 11 dentes, só que ele reprovou. Falou que pula a marcha demais, muda de marcha sozinha, muito mal usinado, então infelizmente ainda não chegou lá, né? E as marcas tradicionais, Shimano, SRAM, Sunrace, não tem esse produto, né? A catraca fica mesmo só com 13 ou 14 dentes da menor engrenagem e claro, pode ter engrenagens de vários tamanhos. Eu achei inclusive tempos atrás uma catraca de 10 velocidades, que você só via em cassete, né? Uma catraca com 10 velocidades, eu achei bem curioso. Tinha esse mesmo problema, né? Começava com uma engrenagem muito grande e era pesada demais, mas tinha 10 velocidades. O pessoal comentou também sobre preços, né? Eu tenho 3 cassetes básicos aqui, de entrada mesmo, que vão entre 70 e 110 reais, mais ou menos. Só que esses dois aqui, eles começam com os cogs de 12 dentes, né? Não 11 como esse. Esse aqui é de 8 velocidades e esse também. Esse começa com 11 e esse começa com 12. E eu tenho um de 7 aqui que começa com 12. Então,
são cassetes que não vão te dar aquela velocidade final muito mais alta como o de 11 permite. Então na hora de comprar, quando o preço está baixo, assim, 70 e poucos reais, dá uma olhada quantos dentes tem cada engrenagem, porque pode estar aí a diferença de preço desse para um que tenha o pinhão com 11 dentes, que é o nosso alvo, né? Saindo aqui dos cassetes básicos, né, de 7 e 8 velocidades, a gente passa para cá, onde os preços já são bem maiores, né, e aumentando a quantidade de marchas, atualmente no mountain bike, aumenta também o tamanho dessa última engrenagem que a gente chama de Super Cog. Então esse aqui é de 9 velocidades, custa em torno de R$200 a peça. Esse aqui de 11 velocidades com uma engrenagem de 40 dentes custa 700 e poucos reais, e esse aqui com 46 dentes, que é uma bem grandona, já está mais de 800 reais. Então a gente tem aqui uma peça muito legal para você fazer a bike ter uma boa velocidade final, com um pinhão pequeno aqui, e um gigantesco para usar coroa única e enfrentar subidas fortes. Mas não adianta você se encantar com isso daqui e comprar e querer usar no seu conjunto de marchas, né, mais convencional, porque engrenagens desse tamanho precisam de câmbios com formato especial que alcancem a maior engrenagem sem bater, né, as roldanas aqui, que normalmente tem pernas mais longas na fixação do câmbio no quadro, ou você tem que usar o prolongador, que é uma peça que você coloca na sua gancheira de câmbio e joga o câmbio mais para baixo. E claro, vai ter que trocar corrente, trocar a alavanca de mudança, então o preço vai lá para cima. Mas é isso que o pessoal usa nas corridas e quem pratica o mountain bike, né, de forma mais séria. Olha só o que eu tenho aqui, ainda falando de preço, né, a gente tem aqui o exemplo máximo de quanto pode custar um cassete. Esse aqui é um cassete XX1 da SRAM, é uma peça usinada de um metal inteiriço, ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui na cor preta é peça única, ele foi usinado assim e também assim, então aqui nada desmonta. Se você olhar por trás, ó, vai dar para ver que ele é todo interligado, o Super Cog dele é encaixado por último. Ele tem praticamente a mesma relação aqui, um formato físico vai parecido. Esse aqui é 5111 e esse aqui é 5010. Então a gente tem pela primeira vez aqui nesses conjuntos um pinhão menor que o 11, né? Um pinhão de 10 dentes, que é a coisa mais veloz que você pode ter numa mountain bike. E tem a redução ótima aqui com 50 dentes para enfrentar qualquer subida, e isso é para usar coroa única. Esse outro custa 1/4 do preço, até menos, porque ele tem outro sistema de fabricação. Ele é estampado e depois usinado individualmente. Aí eles montam, né, o conjunto, fazendo essas montagens, né, ribitadas, algumas peças presas nesse spider aqui em alumínio para reduzir o peso, né, porque imagina se fosse fechado aqui, né, o metal vindo direto, quanto pesaria. Então até que ele é bem leve, mas esse aqui pode custar até R$4.000. Esse aqui 750 mais ou menos. E esse tá bem gasto, hein? Tá mais esse barato. aqui ele tá gasto, é usado, e usado assim deve valer uns R$1.000 pelo menos. Apesar de estar gasta a engrenagem, né? É duro, né? Você tem que ter uma bicicleta bem cara, muito capaz, uma bike com as melhores suspensões para colocar um cassete de R$4.000, né? Que tem bicicleta que custa também R$4.000. Mas claro, na competição, no mundo da competição, é isso aqui que manda. E olha que curioso, né? A diferença de peso desses dois aqui é 200, 300 gramas. E para tirar esses 300 gramas, você tem que colocar mais R$3.200, hein? Por causa de 200, 300 gramas. Cassetes como esse aqui tem uma engrenagem solta, as outras todas ribitadas, né? Mas são fabricadas individualmente e depois montadas. Na hora de tirar e colocar no cubo é mais fácil, assim, é uma peça só, então você não fica ali apanhando com cada uma porque tem posição para encaixar. E esse aqui é um outro exemplo, ele é totalmente solto, ó. Ele sai bastante, é tudo individual, então você tem que reposicionar aqui com cuidado para não errar nenhum espaçador, enfim. Ele tem só as 3 últimas presas aqui
nesse spider, essa armação bonita aqui em alumínio. Mas isso é porque para fabricar assim é mais fácil e mais barato. Você veja aquele lá que é inteiro usinado, quanto custa, né? Esse aqui pode custar menos por ser fabricado de outra forma. Só que você não acha nenhuma engrenagem dessa avulsa para comprar. Então as marchas que você mais usa vão gastar primeiro. Então você vai ter boa parte dele ainda inteiro. Por exemplo, se é um lugar que tem mais planos e descidas, você vai gastar as menores engrenagens. Se tiver muita subida, você vai gastar mais as maiores. E não consegue repor, você tem que trocar a peça inteira, né? Porque não são vendidos em partes, só o conjunto completo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido responder a maioria das dúvidas, das perguntas aí de vocês. E espero também que esse vídeo te ajude a decidir se vale a pena ou não para você usar catraca ou cassete. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!